Hebreus 11:6. Todos acharam? Amém? É bem conhecido pela maioria, acredito. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, e que se torna recompensador dos que o buscam. Vou ler mais uma vez. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Amém? Se você puder tomar o seu lugar, você fica à vontade. Se assente aí, meu irmão. Se você puder me dar de presente a sua atenção. Estou sentindo que minha voz já não está lá grande coisa. Acho que a gente deu uma exageradinha aqui na hora da adoração. Mas eu creio que eu vou ter vocês comigo aqui. Amém, queridos? Amém? Ninguém vai ficar para trás aqui nessa palavra? Amém? Ninguém fica para trás, hein? Vamos comigo aqui. Ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos começar por aqui, né? O que é a fé? Os irmãos já devem ter conferido na própria Bíblia, que a Bíblia nos mostra claramente o que é fé. A Bíblia fala que a fé é a plena certeza, a plena convicção das coisas que você crê sem ver. Das coisas que não se veem, mas você crê. A fé é a plena certeza, a plena convicção das coisas que não se veem. Por isso nós adoramos a um Deus que é invisível, mas real. Os mais antigos já associaram a um louvor bem antigo, né? Invisível, mas real. Esse é o nosso Deus. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o buscam precisam ter um entendimento que Ele existe. E nesse primeiro momento eu quero chamar você para uma reflexão, querido, que eu ouvi uma vez de um pastor, eu acho que foi o Paul Yong-cho, que foi o pastor da maior igreja do mundo por muitos anos. Eu acho que o Senhor já até recolheu ele. Mas por muito tempo a maior igreja do mundo lá na Coreia foi a igreja do Paul Yong-cho, e ele veio para o Brasil e ele falou assim: a igreja brasileira cultua a Deus como se Ele não estivesse no culto. E eu achei muito interessante ele ter falado aquilo, porque de fato, muitas vezes a gente faz isso. Eu tenho visto com um pouco mais de frequência, as pessoas às vezes no meio de uma palavra, abrindo aplicativos do celular que não tem nada a ver com o momento, abrindo aplicativos do celular como se o Senhor não estivesse falando. Eu acho que ficaria muito chato se eu estivesse conversando com alguém, a pessoa mexendo no celular e parecendo que está dando pouca atenção para mim. Eu imagino como o Senhor fica nesse momento também. Nós muitas vezes entregamos a adoração ao Senhor, parece que como se Ele não estivesse ouvindo. A gente separa uma oferta como se Ele não estivesse vendo. E muitas vezes então parece que a gente adora a Deus crendo que Ele existe, mas adorando a Deus como se Ele não estivesse presente no culto, como se Ele não fizesse parte, como se Ele não fosse o motivo de nós estarmos aqui. Eu sei que isso não é para todos, mas se você se inclui no quadro dessas pessoas, comece a mudar o seu jeito de cultuar o Senhor. Comece a repensar nisso. Eu vim aqui pensando em trazer uma mensagem sobre ser igreja, e eu vi que aquela mensagem precisava de um pouco mais de dedicação, cuidado do preparo dessa mensagem. Então eu cheguei aqui com uma outra mensagem já pronta. Falei assim, bom, essa daqui é uma mensagem que dá para eu ministrar para a igreja. Eu sei que o Senhor pode falar com a igreja sobre isso tranquilamente. Vai ser uma mensagem que vai edificar a igreja também. E aí o Senhor não permitiu que eu pregasse nem ser igreja. O Senhor também não permitiu que eu pregasse sobre a alegria do Senhor em nós. E aqui no meio do culto o ambiente me
trouxe para este lugar, o ambiente me pediu essa mensagem, o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, porque ela é algo que eu tenho certeza que vai trazer algum alinhamento para nós aqui hoje, em nome de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, e se a fé é plena convicção e certeza das coisas que não se veem, a gente precisa ter plena certeza e convicção de que o Senhor está no lugar do culto e Ele está recebendo o culto. Preciso ter plena certeza e convicção de que o Senhor está no meu quarto quando eu estiver orando só com Ele, o Senhor está no meu carro quando eu estiver orando com Ele. Eu preciso ter plena convicção e certeza, porque assim a nossa adoração e a nossa oração não serão palavras repetidas. Porque, olha gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Imagina se eu chegar para vocês aqui e ficar de novo falando muitas vezes a mesma coisa. Ô Eudes, eu posso te elogiar uma vez, falar assim: Eudes, você é um querido, você é um irmão precioso para mim. Aí você vai, amém, glória a Deus, meu coração se alegra. Aí eu falo de novo: ô Eudes, você é um querido, você é um irmão precioso para mim. Olha como vai ficando chato. Ô Eudes, você é um querido. Já tá, né? Tá bom, irmão, já falou já. Amém, vocês percebem quanto isso pode ser chato para nós? Quando a gente percebe que o Senhor está no ambiente, a gente é tão louco que a gente fala com quem a gente não vê, e a gente até ouve a resposta depois, né? Porque chega um momento que você fala assim: Senhor, eu estou te adorando, estou te engrandecendo, e aí as minhas palavras não são mais repetidas, e a gente começa a declarar outras verdades sobre o Senhor. Você começa a declarar os momentos que você viveu com Ele. Você começa a declarar: Senhor, obrigado por aquele dia quando o Senhor manifestou Tua glória. Obrigado por aquele momento onde o Senhor curou tal pessoa. Obrigado por aquele momento que o Senhor colocou palavras na minha boca, eu fui sábio e aquela sabedoria não veio de mim. E você começa a conversar com Deus de um jeito diferente. É algo que eu tenho tentado desenvolver, já falei para vocês aqui. Eu falei de um jeito muito mais informal aqui com vocês, mas gente, eu estou tentando cada vez mais falar com o Senhor de uma forma informal, porque a Bíblia fala que Moisés falava com Deus como quem fala com um amigo. E eu acho que a gente precisa desenvolver isso mais, porque muitas vezes a gente não consegue desenvolver, porque às vezes está orando e parece que está orando ao vento, está falando com ninguém, está falando sozinho. A gente fala sozinho também, amém, gente, ou não? Às vezes não é oração, às vezes a gente está falando sozinho mesmo, a gente coisa da nossa cabeça, né? Tinha uma vendedora que trabalhava com a gente, ela passava com um pedido na mão assim, ela passava falando sozinha, a gente falava: nossa, ela está conversando com o pedido. Ela falava: esse pedido você não foi essa semana aqui, eu passava embora assim, conversando. Chamava a nossa atenção isso. Mas todo mundo fala um pouco sozinho, né? Agora, quando nós estamos no lugar de oração, nós não estamos falando sozinho. E por isso até que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa casa é um ambiente de oração, a nossa igreja é um ambiente de oração. A nossa vida tem que ser uma vida de oração, então tudo que a gente falar poderá ser usado contra nós mesmos. Isso todo mundo aqui já aprendeu, eu acho, né? De você não chamar seu filho de palavras de maldição. Já ensinei vocês, quando o filho da gente não estiver sendo muito inteligente, você profetiza a inteligência na vida dele. Fala assim: seja inteligente em nome de Jesus. Você não está chamando de tapado, você está falando para ser inteligente. Você profetiza a bênção. Porque quando você libera palavras de maldição sobre a sua casa, sobre a sua vida: essa casa é um inferno, essa casa é uma bagunça, meu filho é incapaz. A tua boca, ela tem poder. A palavra que sai da sua boca, ela está alinhada com a palavra de Deus, está alinhada com o mundo espiritual, ela está alinhada com o céu. Aquilo que você libera vira verdade sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre você. Então entenda, quando você está no lugar de oração, cuidado com o que você profere, cuidado com o que você fala. Muita gente às vezes ora pedindo justiça de Deus. Toma cuidado, que quem pede justiça tem que estar muito justo, porque senão vem para você também a bordoada, viu? A gente vê às vezes igrejas fazendo campanha de justiça de Deus. Meu irmão, se ele vier com a justiça mesmo, vai ser difícil sobrar alguma coisa. Eu fico pedindo misericórdia. Eu falo: não, eu oro pela misericórdia de Deus, é melhor. Oro pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é melhor, é menos arriscado. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Por que a igreja do Senhor adora o Senhor como se Ele não estivesse no ambiente? Porque às vezes a gente se cala diante do ambiente.
A gente se cala no meio da manifestação do Senhor. Sabe aquela coisa de Atos 2? Quantos conhecem a passagem de Atos 2 aqui? Os crentes lá em Pentecostes, os homens sendo cheios do Espírito Santo, mas tinha uma galera que estava lá só para querer saber o que eles tinham bebido. Gente, o pau estava quebrando no culto, assim, descendo fogo, e os irmãos pela primeira vez sendo visitados pelo Espírito Santo como igreja. Aí aquelas pessoas que estavam ali do lado do pastor, ao invés de entrarem no manto ali, elas ficaram falando: nossa, olha que vergonha, estão bêbados de mosto. É mosto que fala, né? É o suco de uva, né? Olha lá, eles bebem suco de uva e ficam bêbados. Olha lá, estão falando coisa com coisa. E outros encafifados, pensando assim: por que esses homens que são todos galileus falam na nossa língua? Dos medos, dos persas. Então ali a gente tem dois tipos de igreja. Ali a gente tem uma igreja que adora o Senhor quando o Senhor está presente, e a gente tem um tipo de igreja que fica perguntando: o que está acontecendo? Será que eu devo? Finge que não é comigo. Vamos embora. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. A fé, querido, é algo que todos nós temos. Todos nós recebemos do Senhor uma porção de fé. Como dizia aquele senhor que foi orar uma vez, falou assim: todos têm fé, uns fé de mais, outros fé de menos. Queridos, todos nós recebemos uma porção de fé do Senhor. Todos nós. Até o que fala que é ateu, se o avião estiver caindo e ele estiver dentro, ele vai falar: meu Deus do céu. Duvido que não. Eu fico, às vezes, eu não gosto muito de ver essas coisas não, mas já vi um debate de teólogo com ateu, aí o teólogo falando assim: rapaz, se eu tiver certo, se você tiver certo, vai estar tudo bem comigo, não tem nada de errado. Eu só acreditei na coisa que não existia. Agora, se eu tiver certo, meu irmão, aí você está lascado. E sabe que eu digo que até mesmo o ateu, ele vai ter um pouco de fé, pelo menos um pouco de fé, porque lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia fala que não é necessário que ninguém pregue. Lógico que em Romanos mesmo fala que como ouvirão se não há quem pregue, porque as pessoas precisam ter isso muito bem esclarecido, quem é o Senhor. Mas a Bíblia fala que a própria natureza testifica a glória de Deus, lá em Romanos capítulo 1. Então, se ninguém pregar para um sujeito que nasceu lá no meio da mata, cresceu sozinho lá, criado por onça, imaginar um negócio desse, um troço desse, aquele homem vai ter nele uma consciência, algo dentro dele que vai chamar ele para um culto, para uma adoração, e ele vai ter que adorar alguma coisa, e ele vai inventar um Deus. Mas a Bíblia fala que por toda a complexidade da natureza, e por ela ser tão completa, tão linda do jeito que ela glorifica a Deus, e ela manifesta a glória de Deus. Então todos têm uma porção de fé, mas o Senhor não quer que a porção de fé que foi entregue para você quando você nasceu, continue desse mesmo tamanho. O Senhor Jesus disse que a fé, ela é como um grão de mostarda, e não porque ela precisa ser pequena. O Senhor falou: se tiveres fé como de um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui e vai para acolá. Por quê? Porque o grão de mostarda também é falado na Bíblia que ele é a menor das sementes, mas quando plantada se torna a maior das hortaliças. O que o Senhor quer dizer é que a porção de fé que Ele te deu precisa crescer dentro de você. A porção de fé, ela cresce dentro de nós quando a gente exercita essa fé. Foi o que nós falamos aqui agora há pouco. Você recebeu uma palavra, vai e entrega para o teu irmão. Porque isso é exercício de fé. De repente você está doente, é uma oportunidade de você orar para que você seja curado. Você tem alguém doente do seu lado, ore por essa pessoa para que ela seja curada. Isso é exercício de fé. Tem pouca comida em casa, está chegando visita, você ora e fala para o Senhor multiplicar. Isso é exercício de fé. Tem irmão que deu risada de mim já várias vezes, porque sabia que eu ia às vezes em velório e orava por gente morta pedindo para o Senhor ressuscitar.
Eu disse assim: quem tem mais chance de ver alguém ressuscitando no nome de Jesus? Eu que fui orar ou alguém que nem sequer crê que isso pode acontecer? Ah, mas você tem que ser movido por Deus. Não, o Senhor falou que eu curaria, eu já estou movido pela palavra. O Senhor falou assim, ó: aquele que crer em mim farão as mesmas obras que eu fiz e farão obras maiores ainda. E eu posso não ter visto alguém ressuscitando no nome de Jesus, mas eu já vi gente sendo curada de câncer, porque tive a ousadia de ir lá orar por ela. Já vi gente sendo curada de doenças que não... Já vi demônios libertando pessoas. Isso por quê? Porque a gente buscou esse exercício da fé. O Senhor me deu uma porção de fé e pediu para que essa fé fosse exercitada dentro de mim. Por isso o Senhor não quer que a gente viva numa fé superficial também, numa fé rasa. O Senhor está nos chamando sim, para exercitar a fé, que mesmo que por enquanto seja pouca, ela vai crescendo conforme você vai conhecendo o Deus que você serve e o Deus que colocou essa porção de fé em você, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus, ele é recompensador daqueles que o buscam. O que a gente imagina às vezes, queridos, sobre essa questão de a recompensa do Senhor para nós quando nós buscamos a Ele? No Antigo Testamento, a impressão que nós temos é que todo homem que era obediente, que buscava a Deus, era um homem rico. Ele era recompensado por ser justo. A impressão que dá, quando você olha para a Bíblia, é que quando Deus achava um homem justo, Ele ia lá e abençoava e derramava muitas bênçãos sobre aquele homem. Bênçãos financeiras, bênção na família, vida longa. Em várias épocas, vários homens marcaram a história por serem homens fiéis ao Senhor e homens justos. Se a gente para pensar quais foram os homens mais ricos citados na Bíblia, eu tenho para mim que o mais rico de todos foi Noé, porque depois do dilúvio a terra inteira era dele, né? Deus deu a terra aos homens, só estava ele e a família dele, numa terra inteira, todos os recursos eram dele, porque era um homem justo. A gente vê Abraão, a gente vê os filhos de Abraão, Isaac, Jacó, todos eles muito prósperos. Aquilo parecia simbolizar e mostrar para nós que os homens de sucesso eram homens que obedeciam a Deus. Então quando nós pegamos aquela dispensação, aquele momento do Antigo Testamento e aplicamos na nossa vida, a gente também traz essa verdade para nós. E a gente fala assim: se eu obedecer ao Senhor, eu comerei o melhor dessa terra, porque está escrito na palavra. Gente, eu sou um dos primeiros a não ser contra esse tipo de mensagem. Eu até acho sim que o Senhor quer nos recompensar dessas formas também. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: no Novo Testamento, o sinal de um homem de sucesso diante de Deus era alguém que era capaz de abandonar tudo para viver a obra do Senhor. E eu sei, queridos, que é necessário também o recurso financeiro, e é necessário em sobra, sim. Mas eu tenho orado ao Senhor, falando ao Senhor assim: Senhor, não me dê nada que eu não possa te entregar de volta, porque senão as coisas vão ter a mim, e não eu vou ter as coisas. O dinheiro se torna o meu Senhor. Então agora eu tenho que ter uma consciência nova de que a recompensa de buscar o Senhor não é uma bênção da parte dele. Eu sei que o Senhor Jesus, muitas vezes, quando Ele se encontra com a gente pela primeira vez, Ele vem e nos abençoa, Ele dá algo, Ele entrega algo. E muitas vezes Ele também tira algo de volta. Ou seja, Ele te abençoa com uma cura, Ele te abençoa com um sinal no teu coração, Ele te abençoa com uma manifestação do Espírito dEle, Ele te abençoa de alguma forma quando você se encontra com Ele pela primeira vez. E aí naquele momento mesmo Ele já começa a retirar de você tudo aquilo que não vem dEle. Eu sei que no primeiro momento, como nós estávamos falando ali numa linguagem simbólica, né, pastor? No primeiro momento o povo de Israel, quando está saindo da escravidão do pecado, ou seja, da escravidão do Egito,
Eles passaram por um mar que o Senhor abriu o mar primeiro para depois eles entrarem. Ou seja, eles avançaram dentro das maravilhas de Deus. Mas quando eles foram circuncidados lá em Gilgal, depois daquilo eles passaram a viver uma nova etapa. E aí para atravessar o Jordão eles tinham que pisar na água primeiro para depois o Senhor abrir. Então no primeiro momento você tem Deus fazendo as grandes maravilhas deles para conquistar o povo, para mostrar para eles, ó, eu sou Deus. Mas depois Ele está falando assim, agora vocês vão fazer de volta aí alguma coisa. Pisa nessa água aí para mostrar que vocês têm fé suficiente de que essa água vai parar, de que esse rio vai abrir. Porque aqueles que buscam o Senhor precisam crer que Ele existe, amém? Então no primeiro momento, querido, o Senhor veio e já te presenteou com o amor dEle, com uma cura, com uma maravilha na sua vida. Você ficou encantado com o poder de Deus. Mas agora chegou a sua hora de dar uma resposta para o céu de volta, amém, querido? Chegou a sua hora de fazer algo pelo Senhor também. Chegou a sua hora de carregar a arca e de pisar na água que o Senhor ainda não abriu. Tomar seus passos de fé e ser mais ousado em caminhar com o Senhor. As pessoas às vezes pensam, né, e falam que para buscar o Senhor tem que pagar um preço. Eu ouvi algo esses dias que me marcou muito. Eu pensei comigo, isso é uma verdade muito grande. Pode ser um preço bom mesmo para ser pago e andar com o Senhor, mas o preço de não andar com Ele é muito maior. E vamos ser bem sinceros aqui, gente, está bem difícil servir o mundo, hein? Gente, servir o Senhor está até mais gostoso, falar a verdade, viu? Servir o mundo está muito ruim, cara. Música do mundo que fizeram boas, está tudo de 2000 para trás. 2000 para frente já... Até para servir o mundo não tá fácil, não. Você vai ver que do ano 2000 para frente, todas as músicas que fizeram, nenhuma presta. Então nem para servir o mundo não está bom. Porque o mundo promete prazer, né? Satanás promete lá no caminho largo que vai ficar tudo bem, que se você andando assim vai ficar de boa. Olha, querido, eu vou falar uma coisa para você, está mais fácil servir o Senhor. Está mais gostoso servir o Senhor. Mas se você tiver a consciência do que nós estamos gerando aqui nessa palavra, amém? Porque se não é uma recompensa financeira que o Senhor tem para mim, quando eu busco a Ele, se não é uma cura que o Senhor tem para mim quando eu busco a Ele, se não é um operar, um agir de uma maravilha de Deus quando eu busco Ele, o que é então? Qual é a recompensa de buscar o Senhor? Qual que é a recompensa de buscar esse Deus? Vamos para o Salmo 73. Salmos. Salmo 73. Salmo de Asaf. Vamos conferir aqui qual é a recompensa daqueles que creem no Senhor, que buscam a Deus. Com efeito, versículo 1, tá? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes as fantasias. Versículo 8. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles,
e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido cada manhã castigado. Versículo 15: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada essa tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Versículo 20, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na tua glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, Ele é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, o Senhor Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio, para proclamar todos os teus feitos. Em nome de Jesus. Queridos, Asaf começa um salmo falando que os meus pés quase tropeçaram, quase vacilaram, porque eu olhei para o rico, eu olhei para os perversos, eu olhei para o ímpio, e eu vi que para eles tudo é fácil. Sabe, meus irmãos, a gente muitas vezes vê, ou pelo menos ouve histórias de homens e mulheres que enriquecem, passando os outros para trás. Eu não sei se você conhece alguém, ou se você já ouviu falar de alguém assim. Uma pessoa que constrói tudo, falando assim, ó, vou construir uma casa aqui, a casa vai ter 400 metros de construção, vai ter um quintal de mais 2.000 metros aqui para fazer o meu pomar. Aí ele termina de construir aquela casa, ele dá algumas entradas para a construtora não desistir, mas no final ali, faltando metade do pagamento, ele fala assim, não, agora beleza, vocês entregaram um pouco fora do prazo, então eu também não vou pagar. E eles são cheios de advogados. A construtora vai com um advogado só, eles têm 10, porque eles já enriqueceram por tanto fazer isso. Vocês já ouviram histórias assim, gente, ou só eu? Vocês já ouviram alguém assim? Eu estou com um orçamento um pouquinho maior assim, eu já falei para um amigo meu, falei, você conhece bem o cliente? Eu já não me fantasio muito com essas coisas, eu já fico olhando para um orçamento daquele lá, já fico falando assim, rapaz, se eu tomar um desse aí, eu não fico de pé não. Só se o senhor quiser me manter de pé, mas olhando para as circunstâncias, não. Porque é comum para alguns desses homens perversos, não estou falando dos ricos, tá? Ricos honestos existem também, tá bom, gente? Estou falando de gente perversa que enriquece em cima dos outros. Asaf estava olhando para esse tipo de gente. Asaf estava olhando para a história dessas pessoas que a Bíblia fala assim, ele falando aqui, a riqueza deles aumenta sobremaneira e tranquilamente eles enriquecem. Parece que onde eles colocam o dinheiro vai bem. Para mim tudo é difícil, Senhor, para mim tudo é custoso. Você tem essa impressão também que para você as coisas são mais difíceis? Às vezes eu olho para as situações que eu vi e falo assim, gente, se eu comprar um circo, não cresce. Não é possível que eu tenha que passar um perreio desse aqui. Eu e o Felipe, quando a gente está montando o orçamento, eu falei, ei, irmão, o que você acha? Tá bom esse preço? Ele falou assim, ó, com a sorte que a gente tem, é melhor pôr um pouco a mais, porque a gente vai trabalhar um dia a mais aí, com algum problema que vai dar. É verdade, vamos pôr o dinheiro, vamos pôr o valor do problema aqui junto, aí coloca. E sempre dá mesmo, nunca fica injusto.
Aí a gente acrescenta, só falta destacar no orçamento, problema. Aí o Asaf estava nessa mesma situação e falando: Senhor, por que para mim tudo é difícil? Por que para mim tudo é custoso? Parece que para os outros tudo é mais fácil. E para o ímpio, ele troca de carro todo ano, só carrão. Parece que a mão do Senhor não vai pesar nunca sobre eles. E Asaf procurando uma recompensa em buscar a Deus. Com a fé dele, falando assim: não, agora que eu estou buscando o Senhor vai me abençoar. Mas no final do capítulo que nós lemos aqui, a Bíblia fala assim: mas quando eu entrei no teu santuário, eu vi a recompensa. Lá em Hebreus 11:6 diz assim: Deus é recompensador daqueles que o buscam. Sabe qual é a recompensa, querido? É a presença dele. E eu vou falar uma coisa para vocês: isso não é pouco. Isso não é pouco. Vocês já ouviram isso de alguém, eu acho, mas eu vou falar de novo. Quando a gente chegar no céu, vai encontrar lá com os homens, Davi, com os profetas, falar assim: e aí, como é que foi? Cara, numa pedrada só o gigante caiu. E aí, como é que foi? Vocês passaram, que altura que era o mar, quando vocês passaram no meio do mar ali? Quanto de água que tinha do lado? Dá para ver os peixes? Como é que foi? E essas pessoas vão olhar para nós e falar assim: fala para mim, como é que era ter o Espírito Santo morando em você? Os homens do Antigo Testamento vão olhar para nós e falar assim: tá, beleza, o nosso foi legal, mas fala para a gente, como é que é ter Deus morando dentro de você? E aí só quem estiver lá realmente vai saber responder, porque eu vou falar uma coisa para vocês: no meio da igreja tem algumas pessoas no meio da igreja que quando o Espírito Santo se retirar, eles não vão perceber. No meio da igreja existe uma porção, um número de pessoas que quando o Espírito Santo de Deus se retirar, essas pessoas não vão perceber. Isso é muito pesado. E se você titubeou e falou assim: nossa, será que eu perceberia? Vou falar uma coisa para você: intensifica aí a sua adoração, sua busca ao Senhor, porque realmente você vai precisar andar um pouco mais perto do Senhor. Tem uma recompensa para aqueles que buscam a Deus. E a recompensa de buscar a Deus é Ele mesmo. A recompensa de buscar a face do Senhor é contemplar a face dEle. E sabe, queridos, dá para você ir avançando na presença de Deus. A vida com Deus, a nossa devoção com Ele, não é monótona. A recompensa para os que creem hoje não é como dos homens do Antigo Testamento. O evangelista Reinhard Bonk, né? Reinhard Bonk, né? É isso, né? Reinhard Bonk. É que tem um menino poliglota aqui que me ajuda, né? O evangelista, uma vez o Senhor falou para ele assim: você quer $1 milhão? Ele na hora começou a pensar, o Senhor tendo oferecido aquilo para ele, já imaginando que o Senhor daria. Ele começou a chorar, imaginar o tanto de coisa que ele poderia fazer com $1 milhão. Mas não respondeu nada para o Senhor, e ele pensou, chorou. E aí depois de um tempo ele respondeu a Deus, ele falou assim: Senhor, não, eu quero 1 milhão de almas para o Senhor. Aquele homem morreu depois de ter feito muitas cruzadas evangelísticas, principalmente no continente africano, e através da pregação direta dele, mais de 50 milhões de pessoas haviam se convertido a Cristo por causa da vida dele. Então, quando você busca a Deus hoje, você não pode mais buscar Ele por um interesse material, por um interesse físico. Não, a gente tem que começar agora a deixar os nossos interesses na hora de buscar o Senhor. Pastor Eudes orou algo muito bonito aqui hoje, antes da gente começar esse culto. Foi algo maravilhoso que o Senhor pontuou aqui. Nós não queremos trazer opiniões aqui, a gente não tem uma opinião para dar. A gente tem que se esvaziar dos nossos achismos, das nossas sugestões. Porque a gente manda Deus fazer as coisas, né? A gente vem com um plano prontinho para o Senhor, né? A gente ouviu isso, né, amor? Esses dias daquela irmã que estava pregando lá. Uma senhora pregando, muito preciosa. Depois a gente vai pegar o nome, a gente manda no grupo para os irmãos verem que bênção que ela é. Uma senhorinha falando assim: gente, a gente vem com o plano prontinho para o Senhor, a ideia está pronta. Você fala assim: Deus,
É isso aqui que o senhor tem que fazer. Se o senhor fizer isso, 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 olha como que vai dar certinho, tá vendo? Meu irmão, quem pode sondar a mente do Senhor? Quem que deu conselhos a Deus? Quem que deu conselhos ao nosso Deus? Aquele que mediu os montes nas suas balanças e as águas dos mares na concha da sua mão. Como que a gente pode chegar diante do Senhor com os nossos planos e falar: ó Deus, é assim que o Senhor pode fazer, que vai dar certinho, viu? Já pensei em tudo. Não, a gente precisa se esvaziar disso, buscar ao Senhor com fé, entendendo que Ele existe, e que Ele está no lugar onde nós estamos buscando, e que Ele está respondendo, e que a recompensa que a Bíblia fala que Ele vai dar, para os que buscam a Ele, não é coisa material, física, visível ou apalpável, mas é a presença dEle para a sua igreja, porque é disso que a igreja precisa para sobreviver nesses dias. Não há mais nada que você precise senão da presença do Senhor para se manter. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome do nosso Senhor. Glória ao nome de Jesus. Deus é bom, queridos. Se coloque de pé aqui nesse lugar. Nós temos a consciência, nós vamos buscar ao Senhor. E a recompensa de nós buscarmos a Ele será a presença dEle aqui neste lugar. Até porque a presença dEle ainda está aqui, amém? Nós buscamos o Senhor no louvor, a presença dEle está aqui. Você quer ser recompensado aqui nessa manhã, querido? Quer ser visitado? A gente não vai ser aquela noiva lá de Cantares que vai fechar a porta falando assim: ó, já lavei meus pés, como vou sujar de novo? A gente vai ser uma noiva que vai desejar a presença do nosso noivo e a intimidade com Ele, amém?